Capítulo 8. As esposas. Nosso livro até agora tem falado quase todo o tempo a respeito de homens. Mas tudo o que dissemos se aplica igualmente às mulheres. Nosso trabalho junto às mulheres que bebem vem aumentando. Tem sido evidente que as mulheres, quando seguem nossas sugestões, recuperam a saúde com tanta facilidade quanto os homens. Mas para cada homem que bebe, há outras pessoas envolvidas. A esposa que treme de medo da próxima orgia, a mãe e o pai que veem seu filho se arruinar. Entre nós há esposas, parentes e amigos cujos problemas foram solucionados, assim como há aqueles que ainda não chegaram a tal ponto. Desejamos que as mulheres dos alcoólicos anônimos se dirijam às mulheres dos homens que bebem demais. O que é dito por elas se destina a todos aqueles que, por parentesco ou afeição, estejam envolvidos com um alcoólico. Como esposas de alcoólicos anônimos, gostaríamos que vocês soubessem que compreendemos o que sentem, talvez como poucas pessoas consigam. Queremos analisar os erros que cometemos. Queremos transmitir-lhe o sentimento de que situação alguma é difícil demais e infelicidade alguma é grande demais para que não possa ser superada. Nosso caminho tem sido bastante duro, não há sombra de dúvida. Mantivemos uma estreita relação com o orgulho ferido, a frustração, a autopiedade, os desentendimentos e o medo. Eles não são boas companhias. Fomos levadas à compaixão sentimentaloide e ao ressentimento amargurado. Algumas de nós íamos de um extremo a outro, sempre esperando que nossos entes queridos voltassem algum dia a ser como antes. Nossa lealdade e o desejo que nossos maridos levantassem a cabeça e fossem como os outros homens provocaram todo tipo de situações desagradáveis. Fomos desinteressadas e dedicadas. Mentimos inúmeras vezes para proteger o nosso orgulho e a reputação de nossos maridos. Rezamos, imploramos, fomos pacientes. Fomos desagradavelmente violentas, fugimos, ficamos histéricas e apavoradas, buscamos solidariedade, tivemos casos com outros homens por vingança. Nossos lares se transformaram em campos de batalha durante muitas noites. Pela manhã dávamos um beijo e fazíamos as pazes. Nossos amigos nos aconselhavam a largar nossos maridos e nós os abandonamos decididamente para acabar voltando logo cheios de esperança, sempre cheios de esperança. Nossos maridos juraram solenemente ter parado de beber para sempre. Acreditamos neles quando ninguém mais o faria. Então, dentro de alguns dias, ou semanas, ou meses, uma nova crise. Não sabendo como ou quando iria aparecer o dono da casa, raramente recebíamos os amigos. Poucos eram os compromissos sociais que podíamos marcar. Chegamos a viver praticamente solitárias. Quando recebíamos um convite para sair, nossos maridos bebiam tanto que estragavam tudo. Se por outro lado nada bebiam, sua autopiedade os transformava em desmancha-prazeres. Nunca havia segurança financeira. Os empregos estavam sempre por um fio ou perdidos. Nem com um carro blindado teria sido possível trazer para casa o envelope de pagamento. O saldo em conta corrente desaparecia como gelo no verão. Às vezes havia outras mulheres. Como era angustiante esta descoberta, como era cruel ouvir que elas compreendiam nossos maridos e nós não. Os cobradores, os delegados, os motoristas de táxi furiosos, os policiais, os bêbados, os conhecidos e até as amantes que eles às vezes traziam para casa. Nossos maridos achavam que não éramos hospitaleiras. Desmancha-prazeres, umas chatas, era o que diziam de nós. No dia seguinte eles voltavam ao normal e nós os perdoávamos e tentávamos esquecer. Tentamos manter o amor de nossos filhos pelo pai. Dissemos aos menorzinhos que papai estava doente, o que estava muito mais perto da verdade do que imaginávamos. Eles batiam nas crianças, chutavam portas, quebravam objetos de estimação e arrancavam teclas do piano. Em meio a toda essa confusão, eles podiam sair de casa ameaçando ir viver para sempre com a outra. Desesperadas, chegamos até a nos embriagar. Seria o porre para acabar com todos os porres. Para nossa surpresa, nossos maridos pareciam ficar satisfeitos. Neste ponto, talvez pedíssemos o divórcio e levássemos as crianças para a casa de nossos pais. Éramos então duramente criticadas pelos pais de nossos maridos e chamadas de desertoras. Na maioria dos casos, não os abandonávamos. Continuávamos aguentando tudo. Acabávamos procurando um emprego quando a miséria chegava à nossa casa. À medida em que as bebedeiras se tornavam mais frequentes, começamos a pedir conselhos médicos.
Os alarmantes sintomas físicos e mentais, o peso cada vez maior do remorso, a depressão e o sentimento de inferioridade que abatiam os homens que amávamos, tudo isto nos apavorava e enlouquecia. Como animais girando um moinho, subimos um degrau após o outro, pacientes, entediadas, caindo exaustas depois de cada esforço inútil para chegar à terra firme. A maioria de nós atingia o estágio final com suas internações em casas de saúde, sanatórios, hospitais e prisões. Algumas vezes havia os terríveis delírios e a insanidade. A morte estava quase sempre por perto. Nestas condições, certamente cometemos erros. Alguns resultavam da ignorância a respeito do alcoolismo. Às vezes percebíamos vagamente estarmos lidando com homens doentes. Talvez tivéssemos agido de outro modo se compreendêssemos corretamente a natureza da doença do alcoolismo. Como podiam ser tão irracionais, tão insensíveis e tão cruéis aqueles homens que amavam suas mulheres e filhos? Não era possível que houvesse amor em pessoas assim, era o que pensávamos. Exatamente quando estávamos nos convencendo de sua insensibilidade, eles nos surpreendiam com animadoras resoluções e novas atenções. Por algum tempo eles voltavam a ser as doces criaturas de antes, para logo destruir outra vez as novas bases de afeto. Ao serem indagados sobre os motivos pelos quais recomeçavam a beber, sua resposta era uma desculpa tola, ou nenhuma. Era tudo tão frustrante, tão angustiante. Poderíamos estar tão enganadas a respeito dos homens com quem nos casamos? Quando bebiam, eram estranhos para nós. Às vezes eram tão inacessíveis que parecia que uma enorme parede havia sido construída ao seu redor. E mesmo que não amassem suas famílias, como poderiam ser tão cegos em relação a eles mesmos? O que acontecera com seu critério, seu bom senso, sua força de vontade? Como não viam que para eles a bebida significava ruína? Como podia acontecer aquilo se concordavam quando lhes mostrávamos tais perigos e então imediatamente se embriagavam de novo? Estas são algumas das perguntas que perseguem todas as mulheres que têm maridos alcoólicos. Esperamos que este livro tenha respondido algumas. Talvez seu marido esteja vivendo neste estranho mundo do alcoolismo, onde tudo é distorcido e exagerado. Você pode perceber que ele realmente a ama com o que tem de melhor. Existem casos de incompatibilidade, é claro, mas na grande maioria das vezes, o alcoólico apenas aparenta desamor e falta de consideração. Por estar física e mentalmente doente, ele diz e faz coisas apavorantes. Hoje, os homens com quem convivemos são, em sua maioria, melhores maridos e pais do que jamais haviam sido. Tente não condenar seu marido alcoólico, não importa o que ele diga ou faça. Trata-se apenas de mais uma pessoa muito doente e irracional. Trate-o, quando puder, como se ele estivesse com pneumonia. Quando ficar irritada, lembre-se de que ele está muito doente. Há uma exceção importante. Sabemos que alguns homens são realmente mal intencionados e que nenhuma dose de paciência fará qualquer diferença. Um alcoólico com esta índole pode imediatamente usar este capítulo como uma arma contra você. Não o deixe fazer isto. Se você tiver certeza absoluta de que seu marido pertence a esta categoria, talvez sinta que o melhor a fazer seria abandoná-lo. É justo deixar que ele arruine sua vida e a das crianças? Sobretudo quando ele tem diante de si um caminho para parar de beber e de maltratá-la, se estiver realmente disposto. O problema contra o qual você luta enquadra-se, em geral, numa das 4 categorias seguintes. 1. Seu marido pode ser apenas um bebedor exagerado. Seu hábito de beber pode ser constante ou pode ser excessivo somente em determinadas ocasiões. Talvez ele gaste dinheiro demais com bebida. O álcool pode lhe estar trazendo problemas mentais e físicos, mas ele não se apercebe. Às vezes é uma fonte de constrangimento para você e para os amigos. Ele afirma que pode controlar sua bebida, que ela não lhe faz mal, que em sua atividade profissional beber é algo necessário. Provavelmente iria se sentir insultado se fosse chamado de alcoólico. O mundo está cheio de gente como ele. Alguns irão se controlar ou parar de uma vez por todas e outros não. Daqueles que continuarem, grande parte se transformará com o tempo em autênticos alcoólicos. 2. Seu marido está demonstrando falta de controle, pois não consegue ficar sem beber nem quando quer. Quando bebe, fica, em geral, totalmente descontrolado. Admite que isto seja verdade, mas afirma que vai melhorar. Começou a tentar, com ou sem a sua ajuda, várias fórmulas para beber com moderação ou para não beber. Talvez esteja começando a perder os amigos. Sua vida profissional talvez esteja sendo afetada. Ele às vezes se preocupa e começa a se conscientizar de que consegue beber como as outras pessoas.
Às vezes bebe pela manhã e continua a beber o dia todo para manter os nervos sob controle. Fica cheio de remorsos depois de beber demais e diz a você que quer parar. Mas passada a ressaca, começa a pensar outra vez em como conseguirá beber com moderação da próxima vez. Acreditamos que alguém assim esteja correndo perigo. São estes os sintomas do alcoolismo. Talvez ele ainda cuide bastante bem de seus negócios, não pôs tudo a perder. Como dizemos entre nós, ele querer parar. 3. Este marido foi muito mais longe do que o marido número 2. Embora já tenha sido como ele, o número 3 piorou. Seus amigos desapareceram, seu lar está quase destruído e ele não consegue manter um emprego. Talvez o médico já tenha sido chamado e já tenha tido início a exaustiva série de sanatórios e hospitais. Ele admite que não consegue beber como as outras pessoas, mas não entende o porquê. Agarra-se à ideia de que ainda vai conseguir. Pode ter chegado ao ponto em que quer desesperadamente parar de beber, mas não pode. Seu caso apresenta fatores adicionais que tentaremos esclarecer mais adiante. Numa situação como esta, você pode ter grandes esperanças. 4. Talvez você tenha um marido que considere irrecuperável. Ele já foi internado em diversas instituições. É violento ou parece definitivamente insano quando bebe. Às vezes, bebe no caminho do hospital para casa. Talvez tenha delirium tremens. Os médicos podem balançar a cabeça e aconselhar que você o mantenha internado. Talvez você já tenha sido obrigado a fazer isto. Este quadro pode não ser tão negro quanto parece. Muitos, entre nossos maridos, haviam chegado a este ponto. Entretanto, estão recuperados. Voltemos agora ao marido número 1. Por incrível que pareça, é muitas vezes difícil lidar com ele. Ele gosta de beber. A bebida atiça a sua imaginação. Seus amigos se sentem mais íntimos quando ele tem um copo nas mãos. Talvez você goste de beber com ele, quando não exagera. Vocês dois já passaram noites felizes, bebendo e batendo papo. Talvez os dois gostem de festas, que seriam desanimadas sem bebida. Nós mesmas tivemos noites assim, tivemos bons momentos. Sabemos tudo a respeito do álcool como estimulante social. Algumas de nós, mas não todas, achamos que ele tem suas vantagens, quando não se exagera. A primeira condição para o sucesso é que você jamais deveria se zangar. Mesmo que seu marido se torne insuportável e você precise deixá-lo por algum tempo, deve fazer isto sem rancor, se conseguir. Paciência e bom humor são fundamentais. Outra coisa em que acreditamos é que você nunca deveria dizer-lhe o que fazer a respeito do modo como bebe. Se ele achar que você é uma chata ou uma desmancha-prazeres, suas chances de sucesso serão praticamente nulas. Ele usará isto como desculpa para beber mais. Dirá que ninguém o compreende. Isto pode significar para você noites de solidão. Ele pode ir em busca de alguém que o console, nem sempre um homem. Não permita que o fato de seu marido beber estrague suas relações com seus filhos ou seus amigos. Eles precisam de sua companhia e de sua ajuda. É possível ter uma vida completa e útil, mesmo que seu marido continue a beber. Conhecemos mulheres que, nesta situação, vivem sem medo e até mesmo felizes. Não queira reformar seu marido. Isto pode ser impossível, por mais que você tente. Sabemos que às vezes é difícil seguir estas sugestões, mas você evitará muita angústia se conseguir agir de acordo com elas. Seu marido pode vir a apreciar sua sensatez e paciência. Estas podem ser as bases para uma conversa amistosa sobre o problema do alcoolismo que ele apresenta. Não o critique durante tal conversa. Em vez disto, tente se colocar no lugar dele. Faça com que perceba que você quer ajudar e não criticar. Quando surgir o assunto, você pode sugerir-lhe a leitura deste livro, ou ao menos do capítulo sobre alcoolismo. Diga-lhe que tem estado preocupada, embora talvez sem necessidade. Você acha que ele deveria conhecer melhor o assunto, pois todos deveriam ter uma ideia clara do risco que correm se beberem demais. Mostre-lhe que confia em sua capacidade de parar de beber ou de reduzir a quantidade. Diga-lhe que não quer ser uma desmancha-prazeres, que só quer que ele cuide de sua saúde. Assim pode ser que consiga interessá-lo pelo alcoolismo. É provável que entre seus conhecidos haja muitos alcoólicos. Você poderia sugerir que os dois, você e ele, se interessassem em ajudá-los. Quem bebe gosta de ajudar os que também bebem. Seu marido pode estar disposto a falar com um deles. Se este tipo de abordagem não despertar o interesse de seu marido, talvez seja melhor desistir do assunto. Mas depois de uma conversa amigável, em geral o marido voltará por si mesmo ao tema.
Isto pode significar uma espera paciente, mas valerá a pena. Enquanto isto, você pode tentar ajudar a mulher de outro bebedor exagerado. Se você agir de acordo com estes princípios, seu marido pode parar de beber ou beber menos. Vamos supor, entretanto, que seu marido se enquadra na descrição do número 2. Devem ser praticados os mesmos princípios adotados para com o marido número 1. Mas depois do próximo porre, pergunte-lhe se realmente gostaria de parar de beber de uma vez por todas. Não lhe peça para fazer isto por você ou por qualquer outra pessoa. Só lhe pergunte se gostaria. É muito provável que ele diga que sim. Mostre-lhe este livro e diga-lhe o que já descobriu a respeito do alcoolismo. Mostre-lhe que, sendo alcoólico, os autores do livro compreendem o problema. Conte-lhe algumas das histórias interessantes que leu. Se achar que ele está necessitando de um remédio espiritual, peça-lhe para dar uma olhada no capítulo sobre alcoolismo. Então, talvez ele se interesse bastante para continuar a ler. Se ele ficar entusiasmado, sua cooperação será valiosa. Se ficar indiferente ou se achar que não é alcoólico, sugerimos que o deixe em paz. Evite pressioná-lo para que adote nosso programa. A semente já foi plantada em sua mente. Ele sabe que milhares de homens bem parecidos com ele já se recuperaram. Mas não lembre disto quando ele tiver bebido, pois ele pode se zangar. Mais cedo ou mais tarde, é provável que você o encontre lendo novamente este livro. Espere até que vários passos em falso o convençam de que ele precisa agir, pois quanto mais você o apressar, mais pode estar adiando sua recuperação. Se você tiver um marido número 3, talvez esteja com sorte. Tendo a certeza de que ele quer parar, pode levar-lhe este livro, tão feliz como se tivesse encontrado petróleo. Talvez ele não compartilhe de seu entusiasmo, mas é praticamente certo que ele lerá o livro e pode ser que se entregue de imediato ao programa. Se não o fizer, você não terá que esperar muito. Novamente, não o force. Deixe-o decidir sozinho. Observe com boa vontade seus novos porres. Só fale de seu estado de saúde ou deste livro quando ele tocar no assunto. Em alguns casos, talvez seja melhor deixar que alguém que não seja da família lhe apresente o livro. Uma pessoa de fora pode insistir numa atitude sem despertar hostilidade. Neste estágio, suas chances são boas, caso seu marido seja, sob outros aspectos, um homem normal. Você pode imaginar que os homens do tipo número 4 sejam praticamente irrecuperáveis, mas não é assim. Muitos alcoólicos anônimos estavam neste estado. Todos haviam desistido deles. A derrota parecia garantida. Entretanto, tais homens tiveram, com frequência, recuperações espetaculares e impressionantes. Há exceções. Alguns homens foram tão prejudicados pelo álcool que não conseguem parar de beber. Às vezes, há casos em que o alcoolismo é complicado por outras enfermidades. Um bom médico ou psiquiatra pode lhe dizer se tais complicações são ou não sérias. De qualquer forma, tente fazer com que seu marido leia este livro. Sua reação poderá ser de entusiasmo. Se ele já estiver internado numa instituição, mas conseguir convencê-la e ir ao médico de que fala sério, dê-lhe uma chance de tentar o nosso método, a menos que o médico considere seu estado mental anormal ou perigoso. É com alguma confiança que fazemos esta recomendação. Há anos estamos lidando com alcoólicos internados em instituições. Desde que este livro foi publicado pela primeira vez, Alcoólicos Anônimos têm libertado milhares de alcoólicos de manicômios e hospitais de todos os tipos. A maioria nunca voltou a eles. O poder de Deus é imenso. Você pode ter nas mãos uma situação oposta. Talvez você tenha um marido que está em liberdade, mas deveria estar internado. Alguns homens não se livrarão ou não conseguirão se livrar do alcoolismo. Quando se tornam perigosos demais, acreditamos que o melhor a fazer por eles é interná-los. Mas é claro que um bom médico deve ser sempre consultado. As mulheres e os filhos de um homem assim sofrem terrivelmente, porém não mais do que o próprio. Algumas vezes, entretanto, você precisa recomeçar a vida. Conhecemos mulheres que fizeram isto. Se tais mulheres adotarem um caminho espiritual, sua vida será mais leve. Se o seu marido bebe, é provável que você se preocupe com o que os outros pensam e deteste se encontrar com os amigos. Isola-se cada vez mais e acha que todos estão comentando o que se passa em sua casa. Evita o assunto bebida, até mesmo com seus próprios pais. Não sabe o que dizer às crianças. Quando seu marido está numa fase ruim, você se afasta do mundo, trêmula, desejando que o telefone nunca tivesse sido inventado. Achamos que grande parte deste constrangimento é desnecessário.
Embora não precise falar em detalhes sobre seu marido, você pode tranquilamente deixar que seus amigos conheçam a natureza de sua doença, mas deve ficar atenta para não magoar ou constranger seu marido. Quando tiver explicado com cuidado a tais pessoas que ele é um homem doente, você terá criado um novo clima. As barreiras criadas entre você e seus amigos desaparecerão com o surgimento da compreensão e da solidariedade. Você não ficará mais envergonhada, nem sentirá que precisa se desculpar, como se seu marido fosse um mau elemento. Sua nova coragem, seu altruísmo e a ausência de constrangimento farão maravilhas por você, do ponto de vista social. O mesmo princípio se aplica ao lidar com as crianças. A menos que realmente precisem de proteção contra o pai, é melhor não tomar partido em qualquer discussão entre seu marido e seus filhos, quando ele estiver bebendo. Empregue suas energias para promover um maior entendimento geral. Assim será reduzida a tensão que reina no lar de todo bebedor problema. Com frequência você se viu na obrigação de dizer ao patrão de seu marido ou a seus amigos que ele estava doente, quando na verdade ele estava de porre. Evite ao máximo responder a tais perguntas. Sempre que possível, deixe que seu marido explique o que há. Seu desejo de protegê-lo não deveria obrigá-lo a mentir para pessoas que têm o direito de saber onde ele está e o que está fazendo. Converse a respeito disto com ele quando estiver sóbrio e de bom humor. Pergunte-lhe o que deve fazer se ele vier a colocá-la novamente neste tipo de situação. Mas tome cuidado de não guardar ressentimentos pela última vez em que isto aconteceu. Existe um outro medo paralisante. Você pode temer que seu marido perca o emprego e ficar pensando na desgraça e nos tempos difíceis que se abaterão sobre você e seus filhos. Isto pode acontecer, ou talvez já tenha acontecido várias vezes. Caso aconteça de novo, encare com novos olhos. Talvez seja uma bênção. Talvez convença seu marido a querer parar de beber para sempre. E você agora sabe que ele pode parar, se quiser. Por inúmeras vezes, esta aparente calamidade tem sido uma graça para nós, pois nos mostrou o caminho que leva à descoberta de Deus. Já observamos antes como é melhor a vida quando vivida com espiritualidade. Se Deus pode solucionar o antiquíssimo mistério do alcoolismo, pode também resolver seus problemas. Descobrimos que nós, as esposas, sofremos como qualquer outra pessoa de orgulho, autopiedade, vaidade e tudo o que caracteriza uma pessoa egocêntrica. E não estávamos livres do egoísmo e da desonestidade. À medida que nossos maridos começaram a aplicar em suas vidas os princípios espirituais, começamos a perceber a necessidade de fazer o mesmo. No princípio, algumas de nós não percebíamos que precisávamos deste tipo de ajuda. Acreditávamos, em geral, sermos mulheres bastante boas, capazes de nos tornarmos ainda melhores se nossos maridos parassem de beber. Mas era uma ideia idiota achar que éramos boas demais para precisar de Deus. Agora tentamos colocar princípios espirituais em ação, em todos os aspectos de nossas vidas. Ao fazer isto, descobrimos que nossos problemas também se resolvem. É uma maravilha a consequente ausência de medo, preocupação e sentimentos feridos. Recomendamos que você tente o nosso programa, pois nada será mais útil a seu marido do que a atitude radicalmente diferente que você terá em relação a ele e que lhe será mostrada por Deus. Se puder, continue ao lado de seu marido. Se você e seu marido encontrarem uma solução para o problema urgente da bebida, ficarão, é claro, muito felizes. Mas nem todos os problemas serão resolvidos de imediato. As sementes começaram a brotar num novo solo, mas o crescimento está apenas começando. Apesar de sua recém-encontrada felicidade, haverá altos e baixos. Muitos problemas antigos continuarão a existir entre vocês. É assim que tem que ser. A fé e a sinceridade de ambos serão testadas. Estes testes deverão ser encarados como parte de sua educação, pois vocês estarão aprendendo a viver. Cometerão erros, mas se forem honestos, os erros não os derrotarão. Pelo contrário, vocês aprenderão com eles. Uma vida melhor surgirá quando eles forem superados. Alguns dos obstáculos a enfrentar serão a irritação, a mágoa e os ressentimentos. Seu marido terá às vezes atitudes irracionais e você terá vontade de criticá-lo. A partir de um pontinho no horizonte doméstico, grandes nuvens carregadas de brigas podem se formar. Essas disputas familiares são muito perigosas, sobretudo para seu marido. Muitas vezes cabe a você a responsabilidade de evitá-las ou mantê-las sob controle. Lembre-se sempre de que o ressentimento é um perigo mortal para um alcoólico.
Não queremos dizer que você tenha que concordar com seu marido sempre que haja uma honesta divergência de opiniões. Só tome cuidado para não discordar dele com espírito crítico ou ressentido. Você e seu marido descobrirão que podem resolver os problemas sérios com mais facilidade do que os banais. Da próxima vez que vocês tiverem uma discussão mais acalorada, não importa sobre o que seja, qualquer um dos dois deveria ser o primeiro a sorrir e dizer: isto está ficando grave, desculpe-me porque me exaltei, vamos deixar isto para depois. Se seu marido está tentando viver em bases espirituais, ele também estará fazendo o possível para evitar discussões ou brigas. Seu marido sabe que lhe deve mais do que sobriedade. Ele quer acertar. Entretanto, você não deve esperar demais. Sua forma de pensar e agir são hábitos de anos. As palavras-chave são paciência, tolerância, compreensão e amor. Mostre-lhe que estas coisas existem em você e as verá refletidas por parte dele. A regra é: viva e deixe viver. Se os dois demonstrarem boa vontade para corrigir seus próprios defeitos, pouca necessidade haverá de criticarem um ao outro. Nós, mulheres, trazemos conosco a imagem do homem ideal, do tipo de criatura que gostaríamos que nossos maridos fossem. A coisa mais natural do mundo, uma vez que o problema da bebida foi solucionado, é acharmos que ele agora vai estar à altura dessa figura idealizada. Tudo indica que isto não acontecerá, pois ele, como você também, está apenas começando a crescer. Seja paciente. Um outro sentimento que provavelmente há em nós é o ressentimento de que o amor e a lealdade não tenham podido curar nossos maridos do alcoolismo. Não gostamos da ideia de que o conteúdo de um livro ou o trabalho de outro alcoólico tenha conseguido, em algumas semanas, o que levamos anos lutando para conseguir. Em momentos assim, esquecemos que o alcoolismo é uma doença contra a qual não podíamos ter poder algum. Seu marido será o primeiro a dizer que foram sua dedicação e cuidado que o levaram ao ponto de poder ter uma experiência espiritual. Sem você, ele estaria destruído há muito tempo. Quando surgirem os pensamentos de ressentimento, tente parar e contar suas bênçãos. Afinal, sua família está novamente reunida. O álcool não é mais o problema e você e seu marido estão trabalhando juntos por um futuro com o qual não sonhavam mais. Uma outra dificuldade que pode surgir é que você pode ficar com ciúmes da atenção que ele dedicar a outras pessoas, principalmente alcoólicos. Você estava ansiosa pela companhia dele e ele passa longas horas ajudando outros homens e suas famílias. Você acha que agora ele deveria ser seu. Acontece que ele deve trabalhar com outras pessoas para manter sua própria sobriedade. Às vezes ele ficará tão interessado nos outros que realmente a deixará de lado. Sua casa ficará cheia de estranhos. É possível que você não goste de alguns. Ele se envolve com os problemas dos outros, mas nem liga para os seus. Valerá muito pouco a pena chamar a atenção dele para este fato e reclamar mais tempo para você. Achamos que é um erro grave desencorajar seu entusiasmo pelo trabalho com o alcoolismo. Você deveria, tanto quanto possível, somar seus esforços aos dele. Sugerimos que volte sua atenção para as mulheres de seus novos amigos alcoólicos. Elas precisam dos conselhos e do amor de uma mulher que passou pelo que você passou. É provável que você e seu marido tenham vivido solitários demais, pois a bebida muitas vezes deixa isolada a mulher de um alcoólico. Você precisa, portanto, de novos interesses e uma razão de viver, tanto quanto seu marido. Se cooperar, em vez de reclamar, descobrirá que o excesso de entusiasmo dele irá diminuir. Os dois despertarão por um novo sentimento de responsabilidade em relação aos outros. Tanto quanto seu marido, você deve pensar naquilo que pode dar à vida em vez do que pode tirar dela. Inevitavelmente, suas vidas terão mais sentido. A vida antiga será abandonada e vocês descobrirão uma outra muito melhor. Talvez seu marido comece bem nestas novas bases, mas exatamente quando tudo está indo às mil maravilhas, ele a desanima chegando em casa bêbado. Se você tem certeza de que ele realmente quer parar de beber, não precisa ficar em pânico. Embora seja infinitamente melhor que ele não tenha recaída alguma, como aconteceu com muitos homens, em alguns casos isto não significa uma tragédia. Seu marido perceberá imediatamente que precisa redobrar as suas atividades espirituais se espera sobreviver. Não é preciso que você o lembre de sua deficiência espiritual. Ele compreenderá sozinho. Anime-o e pergunte-lhe como pode ajudá-lo ainda mais. O menor sinal de medo ou intolerância pode reduzir as chances de recuperação de seu marido.
No momento de fraqueza, ele pode usar sua antipatia pelos seus amigos arrogantes como uma daquelas desculpas absurdamente banais para beber. Nós nunca mesmo tentamos organizar a vida de um homem de modo a protegê-lo contra as tentações. Ele perceberá a menor atitude sua no sentido de controlar seus encontros ou seus negócios para que ele não se sinta tentado a beber. Deixe-o sentir-se absolutamente livre para ir e vir como quiser. E isto é importante. Se ele tomar um porre, não se culpe. Ou Deus removeu o problema de bebida de seu marido, ou não. Se não o fez, é melhor que fique logo claro. Assim, seu marido e você podem cuidar do essencial. Se o caso é evitar uma recaída, coloque este problema e todos os outros nas mãos de Deus. Reconhecemos que estamos dando a você muitos conselhos e orientações. Podemos ter dado a impressão de estar fazendo sermão. Se for o caso, sentimos muito, pois nós mesmas nem sempre damos ouvidos a gente que nos passa sermões. Mas o que contamos baseia-se em experiências, algumas dolorosas. Tivemos que aprender tudo isto do modo mais difícil. Por isto, estamos ansiosas para que você compreenda e evite estas dificuldades desnecessárias. Então, para você, que logo pode ser uma de nós, dizemos: boa sorte e que Deus a abençoe.